Pode ir, Danilo, você está com a palavra. Boa noite, pessoal. Agradecer a Daniel pela oportunidade. Acho que tempo hoje é um dos ativos mais difíceis que todos nós temos, né? Pois então, hoje nós vamos falar a respeito do Power BI. Há algum tempo já utilizamos essa ferramenta para análise de dados e tomada de decisão, né? Hoje eu me formei pela UFCG, né? Campus Sumé. Daniel foi meu professor, tive esse privilégio. Muitas das coisas que eu aprendi hoje foi com ele. E assim que eu terminei meu curso, comecei a estagiar numa empresa chamada Dynatest, que tem sede em São Paulo e filial em Brasília e agora uma em Natal. A gente abriu em Natal. Nós trabalhamos com gerenciamento, gestão de processos, gerenciamento de obras, controle de qualidade, de todo tipo de obra, todo tipo de processo, certo? É uma empresa que também tem atividade internacional e hoje é uma das maiores empresas de gerenciamento do Brasil. Então, logo após o meu estágio, eu obtive êxito e fui contratado. E hoje eu estou na filial de Natal, vendo um acompanhamento de gerenciamento de um contrato que ganhamos lá, da CAERN, que é referente à Companhia de Abastecimento de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte. É um contrato que contempla 27 empreendimentos e, dentre eles, saneamento básico, fornecimento de água, né? Então, eu vou começar a minha apresentação falando um pouco a respeito do Power BI. Eu não vou falar muitas informações, provavelmente eu vou entrar direto na parte prática, para que não fique um negócio chato, ok? Compartilhar aqui minha tela. Vamos lá. Minimizar aqui. Bom, o intuito de hoje é mostrar para vocês uma construção de um dashboard com Power BI de uma forma intuitiva e não tão complexa, mas também mostrando para vocês a complexidade que é para se obter esses dados necessários. Porque o segredo do Power BI está exatamente na mineração dos dados, assim como o Daniel falou inicialmente. Se você fizer a mineração dos dados errada, ou então se você construir o seu banco de dados errado, você não vai obter os resultados que você necessita ou que você quer, certo? Aqui está a minha apresentação. Como eu já disse anteriormente, eu trabalho na testeira engenharia e sou formado pela Universidade Federal de Campina Grande. Agradeço a todos pela presença. Vamos dar início. Primeiramente, o que é o Power BI? É um conjunto integrado de ferramentas de análise cenário de tempo real voltada ao mundo dos negócios. É uma ferramenta que ela auxilia na tomada de decisão. As suas vantagens, você consegue conectar tabelas do Excel, bancos de dados de SQL, serviço da web, análise de service, entre outros, para você construir o seu banco de dados. Nem sempre vai ser necessário você ter uma tabela de Excel, mas a base do Power BI é o Excel, certo? Como surgiu? Assim como já vinha falando, ele surgiu através do Excel e inicialmente era um conjunto de plugins, como se fossem apps, né? Do Excel que ampliava a capacidade de análise do Excel com a utilização do Power Query, do Power Pivot e do Power View. O Power Query ainda é presente no Power BI porque é ele que faz a estruturação dos dados no Power BI, né? É lá que você consegue alterar seus dados, alterar um caractere,
inserir uma coluna, remover uma coluna e por aí por diante. Quais são os primeiros passos, né? Obviamente, você vai fazer o download. O Power BI ele é gratuito, ele tem uma versão gratuita e tem uma versão premium. A diferença da versão gratuita para a versão premium é muito, muito pouca. Já com a versão gratuita, você consegue fazer muita coisa. Após isso, você faz a instalação. Ele é disponível tanto para desktop quanto para laptop ou smartphone ou tablet. No smartphone, ele tem uma limitação, que você não consegue fazer muita interação com os bancos de dados. Você consegue mais analisar o dashboard. Seus primeiros passos é definir o problema que será analisado. Se você não tem a definição do problema, você não vai ter dados. Você precisa, depois de definir o problema, você precisa definir as alternativas e os critérios. Caso você tenha alternativas, se você não tiver alternativas, só os critérios que vão ser analisados. Às vezes você não quer escolher algo, você quer analisar algo. Estruturar a tabela no Excel ou no banco de dados que você vai usar. Ou caso já tenha uma tabela, colocar os dados em colunas, porque o Power BI, ele, impreterivelmente, ele lê os dados em colunas. Se tiver em linhas, o Power BI não vai conseguir fazer a leitura, você não vai conseguir extrair os dados. Dados versus informação versus conhecimento. Isso é um conceito primordial do Business Intelligence, porque o dado, ele é a base do conhecimento, né? E entre eles está a informação. O dado é a forma bruta, assim como o Daniel falou, ele foi buscar os dados que ele precisava para saber com a nação como é que estavam os níveis de vacinação no Cariri. Ele foi atrás dos dados. E aqueles dados ele transformou em uma informação. E após a informação, aquilo virou um conhecimento. A partir dali, já era um conhecimento onde ele tem acesso e, se ele quiser, ele vai permitir acesso a outras pessoas. Mas você precisa ter uma base de dados muito boa para que você tenha um dashboard muito bom. Se sua base de dados for furada, o seu dashboard é aquela questão, né? Se você não tem como você entregar algo bom com a base de dados ruim. Aqui nós vamos conhecer um pouquinho da interface do Power BI, ok? Nós temos aqui a interface sem nenhum dashboard, e aqui nós temos a interface já com dashboard construído. Esse aqui vai ser o dashboard que a gente vai trabalhar hoje, certo? Então, você pode ver que ele é bem familiar, ele parece muito com os outros programas do pacote Office. O layout, a disponibilidade dos botões, os acessos, ele é bem parecido. Então, isso já traz um ambiente amigável. Aqui está ampliado. E vamos lá. Aqui nós temos as ferramentas de inserção de dados, né? E aqui em cima nós temos as ferramentas auxiliares. Aqui na parte esquerda nós temos o painel de relatórios, tabelas e interações, né? Esse gráficozinho são as tabelas de relatórios, são as páginas de relatórios. Essa tabelazinha aqui são as tabelas que você importa do seu banco de dados. E essas tabelas interligadas aqui são as interações que as tabelas que você colocou do seu banco de dados vão fazer dentro do Power BI. Porque, só adiantando, se você quer explorar um campo dados, ou data, e você tem data em uma tabela e não tem data na outra tabela, eles não vão se comunicar. Do lado direito, nós temos onde a mágica acontece, que são os botões
que você acessa e, a partir dele, você vai definir quais são os gráficos e os indicativos que você quer que apareça no seu dashboard. Aqui é a grande sacada do Power BI, está nesse canto direito. Aqui embaixo, nós temos um atalho para inserir dados assim que você acessa o Power BI. Se você não estiver visualizando aqui em cima, ele já lhe dá essa dica aqui embaixo. Portador do Excel, do SQL e por aí vai. Vamos lá. Estruturação do problema. Por que eu já vim para a estruturação do problema? Porque não adianta eu ficar falando para vocês ferramenta por ferramenta e no momento que eu for mostrar, vocês vão ter esquecido o que eu já falei. Então, já trouxe um problema para que eu possa mostrar para vocês esse problema construído, para que vocês possam entender como é que o Power BI funciona. Então, como eu disse lá no início, primeiro você precisa definir o seu problema. Depois que você define seu problema, você define as suas variáveis. E as variáveis que vão ser analisadas aqui é com relação a uma fábrica de produção de geleia, certo? Foi analisado e o que foi mais pertinente, né, para que fosse definir essas variáveis. O que eu analisei foi basicamente o tempo de processamento, o tempo de cocção e o rendimento. O tempo de cocção é o tempo de cozimento da geleia. São geleias de pimentões coloridos com pimenta. Dentro dessas variáveis, tem outras variáveis. E aí a gente já começa a passar por um pouco de processamento e controle da produção. Que no tempo de processamento, nós temos o tempo que você vai levar para poder higienizar o pimentão, o tempo que você leva para poder tratar o pimentão, o tempo que você leva para poder processar ele no processador, que ele precisa ser processado e ficar triturado. E no tempo de cocção, tem os seguintes parâmetros. Você precisa saber. Você precisa deixar o tacho quente, você precisa ajustar a intensidade da chama, né? Você precisa também definir qual tipo de gás que você está usando, isso influencia diretamente na produção e no rendimento. E o rendimento, ele vai ser definido a partir das receitas que foram criadas. Durante a produção, foram feitas análises do sistema produtivo e identificado alguns gargalos. Foram utilizados cronoanálise, estudo de tempos e movimentos, layout, identificação de gargalos e fornecimento de insumos. Por que esses itens? Cronoanálise. A gente precisava cronometrar constantemente quanto tempo se levava cada processo. Porque a fim de você conseguir produzir mais com as restrições que você tem. Estudo de tempos e movimentos. Aqui a gente passou dias estudando qual era a melhor forma de lavar, de higienizar, qual era a melhor forma de você tratar o pimentão, porque você tem que tirar as sementes, tem que tirar o talo. O pimentão, ele vem fresco. Outra coisa que se identificou, se o pimentão não pode ir para geladeira, não pode ir para resfriamento, se for para resfriamento, ele perde rendimento. Layout, tem que ter uma entrada e uma saída, porque é alimento, então não pode haver contaminação. E fornecimento de insumos. Foi identificado já fornecer ruptura de fornecimento de potes para invase. Isso é um problema muito grande, a produção teve que ser parada, porque em todo o Brasil está havendo ruptura de fornecimento de vidro. E a estruturação do banco de dados. Nós utilizamos ferramentas para tomada de decisão, como tabela para preenchimento dos dados, implementação no Excel, importação para o Power BI, utilização de quadro para tomada de decisão e utilização de método multicritério para validação.
Aqui foi a tabela que eu criei para que fosse preenchida a produção, né? E, consequentemente, um controle de qualidade. Você pode ver que aqui tem a data, tem a amostra, em cada lote sai uma amostra, suave ou picante, o lote que saiu, o início do cozimento, o fim do cozimento e o tempo total. O tacho que foi usado, porque tinha mais um tipo de tacho, o rendimento por tacho e por receita, coloração, sabor e textura. Isso aqui influencia diretamente na qualidade, né? Assim como os outros itens também. Mas esse aqui já é o output. E as observações. E aqui o quadro de tomada de decisão, que foi o professor Andrei Gomes que criou. Isso aqui eu vi com o pessoal lá do IME. E esse quadro aqui, ele foi inspirado em vários quadros, inclusive o Canvas é um deles, onde você faz a análise dos seus problemas, a fim de você ter uma tomada de decisão. Então, você começa com a recompensa, depois você vem para o cenário, depois você vem para a estratégia, aí você sobe jogadores, regras, desafio, recursos, indicadores, alternativas, decisão a fazer e decisão a não fazer. Por que isso aqui foi importante? Por que eu decidi mostrar isso aqui para vocês? Porque foi a partir daqui que se decidiu parar a produção. A partir desse quadro se decidiu parar a produção, porque identificou-se que devido à ruptura de fornecimento de pods, na atual situação, e devido à pandemia, né, aqui ó, cenário, mercado em crescimento, pouco explorado, setor de alimento pouco afetado pela pandemia, atacado, varejo e consumidor direto. Existem todas esses pontos positivos, certo? Só que devido ao cenário pandêmico, esse é um tipo de produto que ele é pouco consumido. Então, mesmo com a produção, foi decidido que haveria um decréscimo de produção, mas mesmo com o decréscimo dessa produção, se formou um estoque muito grande, porque tudo que foi vendido está demorando em torno de 2 meses a 2 meses e meio em prateleira. Então, a partir daí, você já tem dados. Então, vocês estão vendo de onde vêm os dados. É isso que eu quero mostrar para vocês. Os dados vêm através de análise. Você precisa analisar todos os cenários, ou os cenários mais possíveis que você conseguir enxergar. E quando você preenche um quadro desse, você consegue enxergar com mais clareza. E, por fim, nós tivemos, foi utilizado o método do critério TOPSIS, pesquisa operacional, para que fosse validado o que o dashboard nos disse. Eu vou parar aqui e vou passar para o dashboard. E aí a gente vai ficar entre dashboard e planilha. Primeiro eu vou para a planilha, para vocês entenderem como é que os dados foram segmentados. Apareceu a planilha para vocês? Beleza. Sim. Pois bem. Observe a estrutura dessa planilha. A planilha ela está toda em coluna. Os dados não estão em linhas. Aí você diz, não, mas tem dados em linhas. Sim, tem dados em linhas. Mas os critérios estão em colunas. Porque o Power BI, ele lê a planilha assim, ó. Ele não consegue, se você fizer sua planilha toda em linhas, vamos supor que eu tivesse colocado tempo de processamento, tempo de cocção, rendimento, tudo aqui, tivesse preenchido tudo aqui,
ele não ia conseguir fazer a leitura desses dados. Porque os dados ele é lido da esquerda para a direita no sentido diagonal. Então, o que tivemos aqui? Vocês podem ver que aqui está repetido um monte de um. Receita 1, receita 1, receita 1. Justamente porque o Power BI precisa entender que esse dado aqui, esse dado que está aqui, é da receita 1. Então, ele precisa de um índice. A receita 1, ela é definida pelo índice 1. Então, tudo que tiver 1, o Power BI vai contabilizar como receita 1. E foi produzido em janeiro. É ideal que você divida sempre a data e o mês e o ano. Aqui eu só botei data e mês e deu problema. Deu problema na hora da leitura lá. Porque no momento do cruzamento dos dados, a tabela calendário não estava de acordo com a tabela de produção. Tá vendo aqui, ó? Minha tabela calendário, ela tá só com a data abreviada. Ela não tem o mês. Eu não separei data e mês, dia e mês. Então, a partir daquela planilha que eu mostrei para vocês, eu extraí para cá o que eu precisava para maximizar a minha produção, com as restrições que eu tinha. Quais eram as restrições que eu tinha? Eu tinha a restrição de recipiente, eu só tinha um tacho, com capacidade de 40 litros, e eu só tinha um fogão industrial. Eu só tinha um processador. Então, esses 3 dados que eu tinha precisavam me dizer, na minha linha de produção, meu tempo de processamento, meu tempo de cocção, meu rendimento. E a meta. Foi estipulada uma meta. É necessário se cumprir uma meta de produção diária para atingir um mínimo de produção. Eu identifiquei que as primeiras receitas, elas giravam em torno de 29 a 30 potes. O pote de 280 ml. Então, o que acontece? Se meu tempo de processamento ele for maior do que o meu tempo de cocção, o que vai acontecer? Eu vou ficar preso aqui, no início do processo. Porque não importa, esse tempo aqui ele tem que ser menor. Porque não importa se o tempo de cocção ele vai ser alto. Porque assim que você terminar o tempo de cozimento, você já tem receita pronta para poder botar no fogo novamente. Mas olha a quantidade de número que tem aqui. Ó, receita 3, isso eu estou falando de 3 meses de produção, tá, pessoal? 3 meses só de produção. Não coloquei todos os dados aqui. Então, você imagina, você ficar olhando essa ruma de número e colocando soma-se, arredonda, para o que vê, índice, pá, até você fazer um gráfico, né? Então, fiz uma tabela de resumo. Essa tabela de resumo aqui, ela me deu os dados necessários para que eu aplicasse meu método multicritério, que gerou minha matriz de decisão, e uma tabela T-médio, né? Aqui também foi para que eu pudesse colocar no programa de tomada de decisão. Porque aqui, através desses dados, todos esses dados aqui, eu consegui calcular uma média de cada mês, de cada receita. Certo? Então, a gente vai lá para o dashboard para vocês verem. Isso aqui é chato de ver, né? Mas isso aqui você só faz uma vez, gente. Depois você vai só alimentando. E se você tiver um pouquinho mais de conhecimento no Excel, você cria uns botõezinhos em uns campos que você vai só digitando e apertando. Ele vai incluir na linha e acabou.
e o Power BI vai atualizando automaticamente. Então, vamos para o dashboard. Apareceu aí para vocês? Não, Danilo, você tem que desligar, você tem que fechar essa tela e abrir a próxima. Agora foi? Agora foi. Olha a diferença. Né? Então, vocês têm aqui em tela tempo de cocção, processamento em minutos, a meta, o rendimento e o mês. Aqui você tem alguns KPIs aqui, que indica se a meta foi batida, né? Se ultrapassou, se você conseguiu ultrapassar a meta. É o seu tempo de cocção, o tempo de processamento, a meta e o rendimento, tanto em quantidade como em porcentagem. E aqui é um gráfico pizza e aqui em gráfico de barras. Aí você quer saber quanto que sua receita 1 produziu. Você vem aqui, ó, receita 1. Receita 1 é referente a janeiro. Ela teve um tempo de 7.829 minutos para que se fosse produzir essas quantidades. Um tempo de processamento de 5.101. Então, você vê que o tempo de cocção ele está maior do que o tempo de processamento. Né? Então, está funcionando. Você tinha uma meta de 3.045 potes. Você tendo em vista que você ia produzir 35 por mês. Só que você teve um rendimento de 2.865 potes, foi abaixo. Aqui, o KPI já está lhe dizendo. Ficou vermelho. Você ficou menos 5,91%. Ficou negativo. Você não conseguiu atingir sua meta. A partir daí, comecei a identificar que a receita não estava rendendo o que era necessário. Ela mantinha uma linearidade, depois ela caía. Por quê? Porque havia uma variação na qualidade do insumo. E havia uma variação também no fornecimento do gás. O gás ele precisa ficar numa intensidade constante e foi percebido que quando o botijão ele está abaixo de meio, o rendimento cai. Tudo isso foi analisado só a partir disso daqui. Por que que só tem isso daqui? Essas variáveis aqui. Porque se você enche muito o seu dashboard, fica ruim de você enxergar. Você acaba criando uma poluição cognitiva muito grande. Aí você entra na parte que o Daniel gosta muito, que é a ergonomia cognitiva, né? E você massifica o seu cérebro. É a mesma coisa que você voltar para a planilha. Só que, em vez de muitas células, você vai ver muitos números em caixinhas. E é horrível. Então, você pode criar outras páginas. Você pode adicionar botões. Né? Você pode adicionar alguns botões aqui, ó, para você passar as páginas. Eu fiz isso porque ia ficar uma apresentação muito longa. Mas vamos lá. Vocês viram que quando eu cliquei aqui em receita, ele já mudou todo o cenário aqui, ó. Eu tinha uma meta de 3.045 potes, não atingi. Né? E eu tinha o meu tempo de cocção, ele foi maior do que o meu tempo de processamento. Pelos parâmetros que eu defini, esses dados aqui estão ok, mas esses aqui não. Então, houve um melhoramento no processo produtivo. E passamos para a receita 2. A receita 1, gente, era composta por quê? Pelo quê? Basicamente, eram 8 quilos de pimentão, 6 quilos de açúcar para 8 quilos de pimentão. Né? Aí vem mais outros insumos que faz parte de isso aí já é uma questão como é que eu posso dizer? A restrição industrial, não posso falar,
é a receita da empresa, então não posso falar para vocês os outros ingredientes, mas os ingredientes que eram em maior quantidade é o pimentão, os insumos, né? O pimentão e o açúcar. Foi feita uma remodelada na receita e obtivemos a receita 2. A receita 2, ela era composta por... Era a proporção que a gente chama de 1:1. Eram 10 quilos de pimentão para 10 quilos de açúcar. Atingiu a meta, mas nem tanto. Você viu aí que só 190 potes passou. E o que acontece com isso? A geleia ela saiu fora do padrão. Ela ficou extremamente doce, com uma coloração muito escura e com uma textura horrível. Ficou parecendo um doce de jaca. Ficou muito ruim. Não que doce de jaca seja ruim, mas ficou ruim. E a receita, então, foi feito um rebalanceamento da receita, uma reanálise, e obtivemos a terceira receita. A terceira receita, ela atingiu satisfatoriamente os índices que esperávamos. Ela ultrapassou a meta, ultrapassou bastante a meta, e além disso, ela manteve a geleia com sabor ideal, com coloração ideal, com a textura ideal. Agora vocês imagina você analisar essa quantidade de número numa planilha em papel ou apenas em uma tabela em Excel. Horrível, né? Então, para que vocês não fiquem entediados, eu vou criar essa planilha, eu vou criar esse dashboard aqui para vocês verem. Não vai ficar tão bonito, por exemplo, o nosso tempo é um pouco reduzido. Para vocês verem como é que se constrói um dashboard utilizando os dados que nós temos. Então, eu vou dar stop share aqui para abrir um Power BI limpo. Então, vamos lá, gente. Vou mostrar aqui para Danilo, vocês você agora. tem aí um banco de dados ou você quer um? Não, vou usar o mesmo banco de dados. Certo. Qualquer coisa eu estava com o banco de dados aqui aberto e pronto para fazer isso. Vamos lá. Obter banco de dados. Onde é que a gente vai obter o banco de dados? Ou através desses atalhos, como eu mostrei para vocês na apresentação, ou através das nossas ferramentas de inserção de dados. Clica aqui em página inicial, ou você clica em Excel, obter dados. Você vai no Excel, dados de produção de geleia. Aí, agora, Danilo, a gente vai fazer isso aí juntos, tá? Tá. Vamos lá. O Danilo vai abrir aí. Pronto, pessoal. Essa é uma parte que eu sempre gosto de fazer uma pequena parada. Talvez Danilo fizesse a mesma consideração que eu, mas para garantir, certo? Vejam que ele gera aí 8 outputs. Vocês estão vendo que os outputs estão em tabela e os outputs estão na forma de planilha ali, né? Eu não sei como é que Danilo... Como é que... Como, Danilo? Desculpa, Daniel. Eu não sei como é que Danilo fez o dimensionamento do Excel dele, mas usualmente, por exemplo, eu transformo os dados em Excel para tabelas, né? Então, eu coloco lá os dados, vou lá, depois eu faço para conversão em tabela e eu seleciono sempre, não é? As últimas 4. Vocês podem ver que tem tabela 10, tabela 12, tabela 8, tabela 9. Aí tabela calendário, matriz de decisão, tem média, produção e tem resumo. Não sei como o Danilo dimensionou dele, se essas 8 são diferentes ou se essas 4 elas são iguais às tabelas 10, 12, 8 e 9. São iguais, Danilo?
São iguais, Daniel. Pronto, então você sempre deve selecionar ter calendário, ter matriz de decisão, ter média, ter produção e ter resumo. Porque aí, quando você selecionar, seleciona lá, Danilo. Essa é o que você vai fazer, né? Isso. O Bom, Rodolfo está perguntando se o Power BI reconhece as macros do Excel. Rodolfo, eu já usei tabela com macro e ele respondeu. é, Eu não sei as que você pretende usar, mas as que eu usei não eram macros muito muito pesado, complexas. não. Ele reconhece. Então, ele respondeu bacana. É. Seleciona lá, Danilo, por favor. Então, Eu selecionar vou, sempre. Oi. deixa eu só mostrar que você fez essa observação e eu ia fazer essa observação agora, Hum, mas aí eu acabei negligenciando isso aí. Então, deixa eu dar um stop share aqui e vou mostrar na tabela para o pessoal ver que na tabela não está como planilha, está como tabela. se você não transforma, você tem um grande problema. Pronto. Pronto. Aqui está tudo em tabela. Isso. Então, Aí vem você pergunta, aqui. mas É, tabela não é a mesma coisa que planilha, não? Não. não. O Power BI ele é totalmente diferente. Ah, como é que eu coloco minha planilha em forma de tabela? Tem aqui, ó, formatar como tabela. Exatamente. Sim, bem simples, bem, ó, deixa eu ver se tem algum aqui que não está. A matriz de gestão não está. Então, se eu clicar aqui e achar tudo aqui, formatar como tabela, pode escolher qualquer uma dessas aqui. Você clicou, ele pergunta se são realmente essas células que você quer transformar em tabela. Você clica OK. Pronto. Ficou tudo como tabela. Agora o Power BI lê. Às vezes você dá a sorte dele ler estando em planilha. Mas uma hora o dado ele vai corromper. Ele não vai concatenar com a outra tabela. Isso. Aí volte lá. Enquanto ele tá fazendo isso, tem um outro porém. Quando você faz, né? Quando você faz a importação dos dados do Excel para dentro do Power BI e você seleciona lá em forma de tabela, que é o que ele vai fazer, Apareceu aí agora apareceu. Faça a importação, por favor. Excel, dados LS. Isso. Aí Vamos lá. ele vai selecionar. As tabelas que mais me interessam é a produção, resumo e calendário. Pronto. Aí pronto, pare aí. Percebam, pessoal, que você tem duas opções para além de cancelar. Primeiro carregar e depois transformar dados. Quando eu vou utilizar um, quando eu vou utilizar o outro. Se você tem certeza que os teus dados estão precisos, ou seja, se a sua tabela ela foi preenchida corretamente, você transformou e os dados eles são 100% confiáveis, você vai direto para carregar. Porque o que, é que ele vai fazer? Automaticamente, ele vai fazer as junções desses dados e ele vai criar correlações entre as variáveis. Ele vai procurar automaticamente. Depois você pode fazer isso manualmente, a gente vai mostrar isso daqui a pouco ali. Caso contrário, se você pegou isso de uma base secundária, o PCP te mandou dados. Bom, você não vai confiar nos dados do PCP. Por quê? Porque você precisa verificar. É sua obrigação enquanto engenheiro. Você vai lá em transformar dados. Ao clicar em transformar dados, vai abrir uma coisinha chamada Power Query. E dentro desse Power Query é onde você pode fazer pequenas edições, tá? Naquela tabela. Ao contrário, depois que você carrega seus dados, você não pode mais fazer as alterações, tá? Dentro da tabela. Então isso é importante de ser dito. Se tu tem certeza que os teus dados estão ok, como normalmente sou eu que faço as minhas tabelas, eu sempre coloco carregar dados. Quando eu pego planilha de outros caras que vou trabalhar, eu sempre vou para transformar dados. Por quê? Porque vem uma linha que não existe. Aí uma linha que não existe, o Power BI é em branco. Aí vai aparecer no teu dashboard uma linha lá em branco. É, Eu demorei a entender de onde é que vinha aquilo. De tanto eu apanhar, eu descobri. Ou, às vezes, um ponto em vez de uma vírgula. Ponto é multiplicação para computador, exatamente. na linguagem das máquinas.
Então, isso tudo é muito importante, a maneira como a gente faz. Isso aí, né, chama-se modal infoviário, né? A gente tem o modal ferroviário, aquaviário, hidroviário, ferroviário, dutoviário, e o modal mais atual é o infoviário, esse responsável pelo recebimento das informações, pelo manejo dessas informações. Esse modal, então, quem trabalha com isso, como a nossa amiga Gioconda falou, está com a faca e o queijo na mão. Então, pesquisem um pouco mais sobre o modal infoviário e se lembrem quando forem fazer esse tipo de importação de dado para dentro do BI de vocês, tá bom? Tá aparecendo aí, Daniel? Não, tá não, Danilo. Vá aqui na tabelinha, nos 3 pontinhos. Você não Apareceu agora, né? apareceu. E se você abriu o Aqui, Power Query, né? exatamente. Sim. Tá aberto o Power Query aí, e aí você vê que você tem as suas tabelas aqui e os dados da sua tabela. Isso. Aí você pode acrescentar coluna, tirar linha, colocar alguma coisa. Você pode fazer o que quiser aí. E como o Daniel falou, é importante porque se você pegou uma tabela, sei lá, você pegou uma tabela lá do Google, né? O Google hoje ele fornece tabelas imensas com relação a dados, e ela veio toda em linha. Você vem aqui e pode transpor, inverter linhas, inserir linhas, dividir a coluna, por exemplo, como eu disse para vocês que eu tive um problema nessa coluna aqui. Se eu dividir a coluna, apertar dividir a coluna aqui, ele vai dividir a coluna e eu vou poder incluir a coluna mês. Mas vamos fazer assim para vocês verem o erro que dá. Então, tá tudo ok? Você acha que tá tudo ok com sua tabela? Você fecha e ele vai perguntar. Deseja aplicar as alterações? Sim. Ele fechou a janela. Já quando você que tem mais experiência com Power BI, se você quiser fazer considerações, você fica à vontade também, viu? Quer que eu Então vamos lá. construa? Vai voltar pro teu ou quer que eu construa um? Não voltou já aqui, não voltou aí não? Não, você tem que descompartilhar. Pronto, você tem que recompartilhar. Cara, foi porque quando ele foi fechar o Power Query, ele entendeu que era outra janela sendo aberta. Agora foi. Então vamos lá. Aqui nós temos nosso campo relatório, que não tem nada porque a gente não construiu nada ainda. Nós temos nosso campo tabela, e aqui tem nossas tabelas. Ó. Tabela calendário, tabela produção, tabela resumo. Observem que o Power BI, ele, por si só, ele faz a soma das colunas. Você pode ver que a coluna meta, ela já fez uma autossoma aqui. A meta acumulada, ela fez autossoma também. Isso aqui você tem que tomar cuidado, eu deixei essa coluna porque eu não preciso dessa coluna meta acumulada. Porque o Power BI já faz esse acumulativo. Eu fico com o dado duplicado, e não só duplicado, ele fica multiplicado. Porque se ele já vem somando acumulado aqui, ó, quando você for colocar ele lá no seu dashboard, olha só a quantidade de dados que ele inseriu a mais. Ele vai somar tudo isso aqui. Isso aqui vai tudo somado. E não é esse dado que eu quero. A minha meta é o somatório dessa coluna aqui. A minha meta acumulada. É o somatório dessa coluna toda aqui. Mas eu deixei para vocês verem que quando você... O ponto principal do Power BI é quando você vai construir a sua tabela de dados. Porque jogar aqui dentro e arrastar o botão e colocar gráfico é fácil demais. O problema é a tabela. Vocês precisam de uma tabela que ela esteja de acordo com o que você quer que ela responda. Tem que ir ao rendimento acumulado e meta acumulada. Não precisa dessas duas colunas, porque elas vão multiplicar o que eu já tenho. Eu já tenho um rendimento aqui. Se ele fez a autossoma, para que eu quero isso daqui? Né? Então, nem sempre que você faz lá no Excel é o que vem para cá. Você tem que ter as suas tabelas. Você pode ter uma tabela geral e você pode ter subtabelas com o que você quer.
Se você quiser dividir tabela só de meta, você bota só de meta. Se você quiser dividir tabela só de processamento, você divide tabela só de processamento. Porque fica mais fácil. E aqui nós temos, Eu vou mostrar um outro exemplo para ele, Danilo, quando você acabar aí. certo? Nós temos aqui a interação entre as tabelas. Vocês veem que está desconectada a tabela calendário. Tem data aqui, tem data aqui, tem data aqui também. Por que que não está conectado? Porque ele não entendeu que essas duas tabelas fazem conexão com o calendário, porque eu tenho data e mês. Mas é fácil, é só ligar. Pronto, liguei aqui. Você pode ligar aqui também, daqui para cá. Mas como é que eu já tenho data e mês, vou colocar aqui também. Ele cria uma linha secundária, porque ele já entendeu que tem um asterisco. Ele já entendeu que isso aqui passa por aqui, tem data aqui, tem data aqui, tem data aqui também. Vamos lá. Aí chegou o momento a gente fazer a mágica, né? Agora, como é que eu construo? Tá tudo em branco, não tem nada. Só tem um número do mesmo jeito. Vamos lá, gente. A gente arrasta aqui em cima, a gente vai vendo que cada botão desse executa. Gráfico de coluna empilhada, gráfico de barros, gráfico de colunas posterizadas, e por aí vai, né? Você pode colocar, inserir mapa, você pode colocar diversas coisas aqui. Então, vamos inserir um cartão. Você clica no cartão 2 vezes, ele aparece lá. Ah, mas ficou em branco. Lógico, você tem que definir o que você quer que apareça aqui. Você não tem seus campos aqui? Eu quero que apareça ali, na minha tabela de produção, minha meta. Eu vou e clico aqui. Apareceu minha meta. Eu quero com outro cartão. Ah, eu preciso vir clicar. Não, você pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Não tem problema nenhum. Você coloca aqui. Você desmarca a meta. Você quer o quê? Seu rendimento? Eu tenho meu rendimento. Agora vocês observem, ele está dando somatório. Ele está dando somatório de toda a produção. De janeiro a março. Do início de janeiro ao final de março. Por isso que os números estão tão altos. Agora eu quero inserir meu tempo de cocção. Vamos lá, bota para cá. Tempo de cocção. Tá em... Ah, ele ficou com a unidade aqui. Como é que eu tiro isso? Ele está dizendo que é 24.000. Eu quero que apareça só um número. Vou mostrar já já. E eu quero que apareça também meu tempo de processamento. Igualzinho a gente fez, igualzinho eu fiz lá no outro. Certo? Tem alguém perguntando algumas coisas aí. Vamos lá. Eu quero inserir um gráfico. Eu quero inserir um gráfico que ele faça a correlação da minha meta com o meu rendimento. O que é que eu posso fazer? Vamos escolher um gráfico em barra, como eu escolhi lá. Boto o gráfico para cá. À disposição, gente. O layout, tudo isso aí vocês vão fazendo de acordo com o que vocês gostam. Mas que ficam coisas, que fica um dashboard bem apresentável. Você é confortável, essa é a palavra. Então tá aqui. Meu gráfico. Ele aparece aqui o eixo, a legenda e os valores. O que é que você quer que apareça de eixo? Cara, a receita. Então, você clica na receita, coloca aqui. Ele ainda não apareceu nada, porque não tem valor. E de valores. Minha meta. E meu rendimento. Pronto, aqui eu tenho meu gráfico de meta e rendimento. Assim como eu tinha lá no outro. Vou ajustando.
Ok. Agora eu quero inserir aqui um gráfico de linhas, para que ele mostre para mim e ele mostra aqui, gente, ó, meta e rendimento por receita. Eu eixo receita, e eu quero meu tempo de cocção versus meu tempo de processamento. Ah, não gostei desse não. Como é que eu faço? Clica no outro, ele muda sozinho. Né? E assim você vai brincando. Qual a vantagem disso aqui? Você pode fazer o que quiser, que você não vai mexer na sua tabela. Ah, errei, tirei um negócio daqui, apaga e faz de novo, que vai dar certo. Porque sua tabela está lá, ela está intacta, ela está congelada. Os dados, eles vêm para cá e são trabalhados aqui. Eu quero colocar aqueles botõezinhos, como tinha no outro lá. Os filtros. Exatamente, eu falei botãozinho vai ficar mais. Segmentação de dados. É bem intuitivo. É um segmento de dados que você quer que você filtre. Tem até um filtrozinho. Você clica aqui, ele vai aparecer aqui. Você volta para os seus campos. E o que você quer que apareça ali? Eu quero que apareça as receitas. Apareceu receita 1, receita 2, receita 3. Mas lá ficou como botão. Como é que eu mudo para botão? Você vem aqui ó, nas configurações, pincel, geral. Também, minha filha. Horizontal. Apareceu os botões. Você vai formatando aqui, ó, ele vai ajustando da forma como você quiser. Então, se eu apertar receita 1, ele já vai mostrar a receita 1. Por quê? Ele vai para a receita 1. Por que que ele vai para a receita 2? Por que que ele vai para a receita 3 com tanta facilidade? Porque que ele tem um índice, ó. O índice 1 é referente à receita 1, índice 2 é referente à receita 2, índice 3 é referente à receita 3. Tá tudo aqui. Eu quero colocar um indicador. O indicador ele é mais chato, porque você tem que dizer valor mínimo, valor máximo, onde é que é o destino, qual valor que você quer que apareça. Então, eu quero que apareça meta. E o meu valor de destino é o rendimento. Apareceu. Está selecionado a receita 3. A meta era 3.185, né? E ele atingiu 4.102. Ok, tudo certo. Quero colocar outro, um KPI. Vamos lá. Da mesma forma, gente. Minha meta é o indicador. E meu rendimento é o destino. Opa. Eixo de tendência. Esse deu errado. Peraí. Deixa eu tirar aqui. Qual foi que eu coloquei? Rendimento. É, grande mestre, é muito rápido isso aí. Depois eu vou mostrar um rapidinho para você ver também. O grande mestre está Tá ok? impressionado. O grande mestre está impressionado com a ferramenta.
Pessoal, se eu me permitam só um comentário, né? Rápido. E aí uma coisa que eu acho fantástica, que assim, a gente está acostumado... Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim, Romulo, Sim, sim. A gente, para fazer eu acho que Danilo lembra disso, né, Danilo? Da gente trabalhar no laboratório. Para você fazer um dashboard com qualquer conjunto de informação, era um trabalho absurdo. Isso. E não é, vou falar, Danilo. é um negócio horrível mesmo. A gente sofria muito porque envolvia programação, envolvia fazer um trabalho de dados bem complexo. E, cara, com essa ferramenta, a coisa anda muito rápido, é muito eficiente e muito simples para você gerar e para você compilar a informação de uma forma muito rápida e simples para mostrar, né? Para você já tirar as conclusões. Muito Rômulo, bom mesmo. Exatamente. você faz o que você fazia em 2 semanas no Excel, no Power BI você fazia em 2 horas. É verdade. É isso que eu estava observando. Fantástico. É. Por isso que eu trabalho tanto com ele. Só complementando, então, aqui, já que a gente abriu aqui uma rápida discussão, um Gostaria. ponto que o Danilo estava comentando, né, e aí eu reforço, e que eu acho que é o mais essencial dessa parte dos dados, é o pensar criativo, né, de você entender quais são essas interligações lógicas para você fazer. Porque construir assim, ela é bem simples. Então, eu geralmente abro no papel e vou desenhando, né, qual o foco do meu problema e o que é que a relação da minha receita com o meu rendimento, o que é que eu vou juntar para gerar a informação que eu quero. Então, acho que esse Exato. pensar criativo, pensar Precisamente. lógico, de entender a correlação desses dados, acho que é a parte mais charmosa aí do Power BI é esse pensar. Então, A razão pela qual o quadro que ele colocou do professor, agora me falha o nome, Danilo, meu Deus, professor, Andrei, isso, aquele quadro ali é um quadro que quem está dando os primeiros passos no BI e se depara com um processo, aqui a gente está falando, pessoal, de governança, aqui a gente está falando de tomada de decisão, mas de tomada de decisão estruturada. Aqui a gente está deixando de lado a axiologia. Então, quando a gente se depara com uma base de dados e a gente não sabe, né, por onde começar, o quadro daquele professor, o Danilo depois até pode colocar o link aí, por favor, onde é que ele arrumou aquilo, compartilhar conosco, ele é muito interessante para fazer um primeiro norte, como a Geocon colocou, de para onde a gente tem que ir. Porque, ora, a tomada, o sistema de apoio, isso aqui é um sistema de apoio à decisão, ele vai te mostrar só os indicadores, a tomada de decisão ela é sua. Mas para que esses exatamente. indicadores sejam coerentes, você precisa anteriormente, conforme já foi conversado, no momento da tabulação dos dados, saber o que é que eu vou tabular. Se você já erra lá atrás, pode ter certeza que você vai errar toda a inteligência da tua empresa aqui no BI. Então, você pode ver o KPI de algum problema por algum motivo, eu não sei qual. Mas para não ficar muito massificado, vamos lá mostrar para vocês algumas formatações. Daniel vai mostrar outro modelo. Então, vamos lá. Ó. Aí eu tenho esse quadro. Onde é que eu formato? No pincelzinho aqui, gente. Ó. Você clica no pincel e aqui você tem tudo. Rótulo de dados, título, tela de fundo, borda. Então, vamos lá. Tela de fundo. Você ativa ou desativa, certo? A cor tá branco. Aí eu quero sei lá, amarelo. O amarelo. Você quer que fique com as bordas arredondadas. Você vem em borda, você ativa a borda, você tem aqui o raio. Colocar raio com 30, botar a borda amarelo também. Formatou. Já formatou esse quadro. Né? Eu quero aplicar os outros. Esse aqui tem até o professor Baldini não, o professor Benito, que é um fera do Excel, ele chama isso de otimização, para você poder ter eficiência. Aí você vem aqui, de formatação, clica em cima do outro quadro, já copiou, ó. Novamente, copiou, novamente, copiou.
Aí, pessoal, o resto é perfumaria, é capricho. Você pode selecionar todos e vir, cadê? Rótulo de dados, em geral. E colocar tudo do tamanho só. 200, vou botar aqui, 250, 170. Se eu selecionar todos aqui, posso colocar já. 250, 170. Aí depois você vai só alinhando, você vai só criando as formas que você deseja. Mas os dados estão aí. Vocês viram que para construir isso aqui é necessário que você tenha uma tabela com dados confiantes. Você pode mudar o pano de fundo da página. Tá tudo preto aqui. Não apareceu? Ah, não apareceu não, ó. Por quê? Porque sua transparência está 100%. Baixa aqui que vai aparecer, ó. Você pode também mudar a cor das caixas, você pode mudar tudo aqui. Você faz tudo do jeito que você quiser. Então, é basicamente isso, gente. Isso aqui é o básico do básico. Não dá para mostrar para vocês uma coisa assim que isso aqui são, sei lá, 16, 20 horas, pelo menos para você conhecer 50% das ferramentas que esse programa tem. Como você pode, aí você parte para uma parte, você parte para uma esfera que é muito mais complexa, que é a estruturação de dados, banco de dados. Aí você vai para mineração de dados, é que o pessoal agora está utilizando muito essa palavra, mineração de dados. Palavra não, esse termo. E fica mais complexo, né? Mas se você tem um banco de dados, que você é capaz de construir um banco de dados, se você já tem o seu banco de dados pronto, é só você adequar ao que o Power BI aceita e fazer a construção do dashboard. Então, eu vou partir para a finalização da minha apresentação. Eu vou mostrar para vocês o que isso daqui me respondeu, né? Eu vou voltar para o quadro que eu construí. Esse aqui. Apareceu aí, Daniel? Yes, sir. Então, eu tenho aqui, ó. Ele me disse aqui, visualmente, eu não precisei ficar olhando uma infinidade de números na tabela, que a minha receita 3, ela atende os meus requisitos, os meus parâmetros definidos. Porque, como o Daniel falou, quem toma decisão é o decisor, não é o Power BI, não é o método, é o decisor. Aquilo ali apoia a sua tomada de decisão. Isso aqui está apoiando minha tomada de decisão. Estou conseguindo enxergar visualmente o que está acontecendo. Aí você pode dizer, mas aí o seu tempo de cocção está alto demais. Mas se você for fazer a análise do rendimento por pote, aqui eu tive quase mais de 1.000 potes aqui, né? Vamos fazer uma conta básica, se você tem um custo de produção de 5,50 e você tem a capacidade de vender um negócio desse por 9,50 ou 10,50, você está tendo 100% de lucro. Então, você dilui isso na quantidade, você dilui esse tempo de cocção na quantidade de output que você teve, isso vai ficar centavos. Então, tudo é base de análise. Tudo isso aqui serve como base de análise, para você tomar suas decisões. Aí você vem aqui e você vai aplicar um método de pesquisa operacional, um método multicritério, chamado TOPSIS. E aí você tem a validação do que o seu sistema está lhe dizendo. Vamos lá.
dar um stop share aqui e compartilhar com você a apresentação novamente. Pronto. Está aí, confirmadíssimo. Receita 3 teve a maior pontuação. Aquela tabela que eu tive de matriz de decisão, que eu consegui extrair através do que o Power BI me disse, eu joguei no sistema de tomada, no sistema de multicritério, de auxílio de tomada de decisão, e ele me confirmou, realmente a receita 3 ela é a mais viável. Ela que vai entregar uma produção mais aproximada da ótima possível, de acordo com o cenário que você tem, com as restrições que você colocou, né? Isso aqui pode se inverter? Pode sim. Se eu tivesse mais 3 taxas, mudava todo o cenário. Se eu tivesse mais outro processador, mudava todo o cenário. Então, isso aqui foi feito, na verdade, foi feita uma simulação do que isso pode acontecer. E você pode, inclusive, simular o que pode acontecer no ambiente que você está inserido, seja numa fábrica, seja no consultório médico, seja no... Eu vou mostrar para vocês. Gente, isso aqui é um site, é Trade Decision Methods, que isso aqui foi desenvolvido pelo pessoal do IME. E aqui nós temos 3 tipos de métodos multicritérios para auxílio de tomada de decisão, que você utiliza gratuitamente. Você só vai colocar os seus critérios, as suas alternativas, os seus dados, e ele vai rodar para você e ainda salva como PDF para você ver como relatório. Né? Vou voltar aqui para a página, já salvei como PDF, vou voltar para a página. Aqui, ó. Tem o HP, que é o Analytic Hierarchy Process, tem o TOPSIS, tem o HP TOPSIS. Esse aqui já foi um método que é híbrido, né? Ele usa o HP e usa TOPSIS, e ele usa mais 2 métodos de normalização de tabela. Porque o que acontece quando você está usando, aí já parte para mais voltado para a estatística. Quando você vai fazer uma média, se na minha tabela tem uma tabela gigante, e eu tenho números que variam de 60, de 30 a 60, e eu quero uma média desses números, só que no meio tem números muito baixos. Como, por exemplo, tem números que se aproximam muito do 30. Então, ele está muito abaixo do que de uma média, realmente, né? Se ele está perto, se ele está em 31, 32, ele está longe de uma média que seria uma média entre 30 e 60, seria aí o caso à metade. Mas aí você corre o risco de você estar negligenciando, de você estar maquiando seu resultado. Então, o HP TOPSIS 2N, ele ajuda nisso, porque ele faz 2 normalizações de tabela. Mas isso é uma conversa para outro capítulo, né, Daniel? Precisamente. Então, o que eu vim mostrar para vocês, minha gente? O outro dashboard que eu fiz, esse aqui eu já fiz para a empresa. E eu vou mostrar para vocês no que eu estou fazendo no Excel, para vocês verem a munheca que é. Ih, gente, cadê? Poxa, ele fechou. Ele fechou, carregou demais o computador. Bom, no final eu posso mostrar, mas... Deixa eu botar para cá. Então, tá aqui, ó. Apareceu aí, né, o TOPSIS. slide novamente. Uhum. O Então, tá TOPSIS. aqui, ó. Os dados da tabela, né? Receita 1, tempo de processamento. Ó, receita 1, receita 2, receita 3. E o peso, eu considerei 0,25, porque o tempo de processamento era importante, porque é a pré-cocção, né? Então, se ele for muito ruim, ele atrapalha, ele acaba virando um gargalo no início da produção. E aí, se tem um gargalo no início da produção, o resto da produção todinha desanda.
Então, eu preciso o quê? Minimizar isso aqui. Quanto menor o tempo nessa etapa aqui, melhor. Tempo de cocção, a mesma coisa. Quanto menor for o meu tempo de fogo nos parâmetros que eu defini, melhor. O melhor parâmetro para isso tudo aqui é 1 hora e 29. Se passa para 1 hora e 30, sai do padrão, por incrível que pareça. Então, assim, é tanto que, ó, a receita 1 está dizendo exatamente isso, ó, 89,99. Então, gente, eu preciso também minimizar isso aqui. Quanto menor for, melhor. E o rendimento, eu preciso maximizar. Quanto maior o meu rendimento, melhor. Quanto mais pote eu conseguir produzir a cada receita, melhor para mim. Eu vou conseguir produzir mais em um menor tempo. E aí, a confirmação, receita 3 é a vitoriosa. Esse aqui foi o Manaus Massa, que já passou. E obrigado. Muito obrigado, Danilo, pelas contribuições, pela apresentação. Temos duas opções agora. Nós podemos abrir para perguntas. Já são 9h30, salvo o melhor juízo. Exato. Ou, se vocês quiserem, né, eu posso ainda mostrar alguma coisa também aqui rapidamente para vocês, algo que não vai demorar mais do que 15 ou 20 minutos. Isso significa que nós vamos entrar perto das 10 horas e, então, fazer essas perguntas de uma vez. E o que é que vocês querem fazer? Como vocês querem? Tem paciência ainda para esperar? Ou querem perguntar ao Danilo e todo mundo ir dormir, haja visto o adiantado da hora? Ali é com vocês. Por mim, pode prosseguir. Ó, tô vendo aqui. Normalmente, da outra vez foi até quase 10h30, se eu não me engano, a última, né? Então, vamos lá. Como quem cala Só consente... acabou por conta do Big Brother. Verdade, acabou por conta do Big Brother. Acabou por conta do Big Brother, né? Bom, então vamos lá. O que eu vou mostrar para vocês vai ser bem mais rápido do que o Danilo, né? Mas como o Danilo já mostrou basicamente tudo, é uma outra visão da mesma coisa. Bom, vocês estão vendo aí? Vamos trazer um pouquinho para a realidade agora que a gente gosta, de indústria. Eu tenho 4 tabelas aqui, tá? Função vendas, função produto, função produção e calendário. Vocês podem ver que para cada, como o Danilo disse, coluna, né? Então, eu tenho distribuição por unidade, distribuição por produto. Então, produto 2 foi vendido na unidade de São Paulo, na data tal, na quantidade de venda tal, com preço unitário X, né? Se eu fizer o P vezes Q de receita, eu tenho o valor total da venda, quem me comprou e qual foi o cliente. Então, minha tabela está pronta, tá? Aqui o calendário, no calendário das vendas. Quais são os principais produtos que eu estou fazendo menção naquela venda? E aqui a minha tabela de produção. Quem produziu o que, onde, quando e meu custo total de produção. Então, aqui a gente tem uma tabela que é assim, diferentemente do caso de Danilo, que foi um caso, estudo de caso, né, que ele deu consultoria para uma empresa, então a gente viu questões de receitas. Aqui é uma tabela genérica e que é muito a cara de, por exemplo, qualquer extrato de pequena empresa que você vai fazer, né, que você pega softwares desses de controle de vendas, ele vai te dar exatamente isso daqui. Então, esses aqui são dados brutos, não é, de uma pequena empresa. Muito bem. Então, posto isso, está mostrada aqui a tabela, como é que ela tinha e quais eram os indicadores que eu queria ter. Vamos lá para o nosso Power BI. No nosso Power BI, vamos exportar os dados. Tá? Vamos exportar os dados. Os meus dados foram exportados. Conforme eu lhes disse, né? Como eu já tenho certeza de que meus dados estão ok, eu vou diretamente em carregar estes dados. Ele está aplicando, né, as alterações, está verificando, ó, conexões no modelo. Veja que ele faz isso tudo de maneira automática e detectando os relacionamentos. A primeira coisa que eu faço
né? Isso é uma coisa particular, é justamente verificar quais relacionamentos o BI criou. Conforme o Danilo mostrou também, eu tenho aqui minhas 3 opções de visualização, eu vou na terceira e vou verificar quais foram as conexões que foram criadas. Eu estou vendo aqui que eu tenho, né? Vou botar você aqui para cima. Olha, ele criou conexões entre vendas, produto e produção. Eu tinha 4 tabelas, ele criou uma conexão entre 3 delas. No entanto, né, a gente precisa ainda, já que a gente tem o dado que é importante, que é a data, se eu quiser fazer o cruzamento de data de venda com data de produção e com data de saída do produto, eu preciso mostrar ao BI que essa conexão ela existe. Ele não detectou. Ele não detectou. O que é que eu vou fazer agora? Exatamente o que o Danilo fez. Vou pegar aqui o íconezinho de data e jogar para calendário. Ele vai criar a conexãozinha. De maneira análoga, vou puxar o íconezinho de data de produção e jogar aqui para calendário. Agora, eu fiz todas as conexões da minha planilha. Daniel, e sempre essas conexões elas vão existir? Bom, isso vai depender, por exemplo, não é, da quantidade. Eu estou sendo bem rápido, tá, para não tomar o tempo de vocês. Da quantidade de tabelas que eu tiver dentro do meu arquivo importado. Vocês percebam que aqui, por exemplo, eu tenho 4 tabelas. Mas e se eu só tiver, Daniel, uma única tabela? Supondo que eu só tenha importado a tabela vendas e que não existisse, por exemplo, calendário, produto e produção. Ora, se eu só tenho uma tabela, eu não tenho conexão com outra, porque afinal só tenho uma. Se eu tiver 2, né, e o Power BI detectar uma conexão, tudo bem. Se não, eu tenho que mostrar que há conexão. E também pode não haver conexão. Não é obrigado. Tá certo? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, que senão me perco nas telas. Então, posto isso, fiz as conexões, o Power BI identificou o que ele queria identificar, voltei aqui para o meu dashboard. Então, vou vir aqui, eu vou dar logo uma cozinha para o meu dashboard. Vou colocar aqui um azul, conforme o Danilo mostrou para vocês. Tudo de formatação do meu dashboard é nesse pincelzinho daqui. E vou tirar a transparência, e aí ficou azulzinho. Aí agora, vem justamente o que eu quero mostrar para o meu gerente. O que é que eu quero mostrar para o meu gerente? Ora, eu tenho aqui minhas 4 planilhas, cada uma com as suas raízes. A primeira coisa que eu vou querer mostrar é o seguinte. Eu quero saber qual é o custo total da produção. Esse é um indicador performance-chave importante para uma empresa, muito importante. Então, se eu for mostrar para um gerente, né, do ponto de vista ergonômico, isso tem que estar de uma maneira clara e que ele bata o olho e veja. Isso não é informação secundária, que ele tem que ler através de gráficos. Por isso que a gente utiliza a ferramenta cartão. Então, eu coloquei meu cartãozinho ali, né, vou lá e coloco meu custo de produção. Então, meu custo de produção foi 286 mil. Aí. Primeira informação extremamente importante. Custo de produção total. Não vou fazer nada igual a Danilo Fernando, de perfumaria, de nada não, tá? Só vou mostrar para vocês como eu penso dashboard. Não significa que seja o certo. É só como eu penso. Ora, esse aqui é meu custo de produção. Outra coisa que talvez seja interessante mostrar para o meu gerente seja a quantidade vendida. Então, vamos mostrar a quantidade vendida para ele. Então, mais uma vez, né, eu vou chegar aqui. Vejam que a variável que está sendo mostrada dentro do meu cartão, ela aparece aqui, olha, campos, custo de produção. Então, ó, eu vou tirar essa variável no xzinho e vou inserir, por exemplo, quantidade vendida. Ou eu posso jogar aqui, ou eu posso jogar aqui. Joguei. Então, eu tive
no somatório de todos os meus produtos, 79 mil. Outra coisa que é importante, talvez, para o meu gerente, seja o valor da venda. O valor da venda, o somatório do valor da venda. Eu tenho isso aqui, tenho. O Power BI já calculou para mim. Então, mais uma vez, eu vou tirar você daqui e vou colocar você aqui. Então, eu vendi 12 milhões. Bom, além disso, existe alguma outra informação que é importante para mim? Olha, mostrei custo. Esse aqui está o custo de produção. Eu posso também querer mostrar o custo total, né? Vamos mostrar o custo total. Cadê? Produção. Vamos arrastar você para cá, arrastar você para cá, trazer você para cá, botar você aqui. Tá? Vamos tirar você e colocar o custo total da produção. Foi 14 milhões. Vamos colocar por ordem. Custo total, custo de produção, quantidade vendida e valor total da venda. Massa. Tenho 4 informações que elas têm que servir para o cara bater o olho e saber. São indicadores essenciais em qualquer empresa. O que eu produzi versus o que eu vendi. Aqui eu posso fazer ponto de equilíbrio, eu posso fazer primeiras regras de engenharia econômica e de custo da produção, regras essenciais para qualquer tipo de dashboard. E, na verdade, para qualquer tipo de tomada de decisão que envolva, não é, saber a saúde financeira da minha empresa. Então, essas informações elas são essenciais de estarem a olhos nus e olhos vistos. Muito bem. Bom, alguma outra informação desse porte aqui em cima? Ou vocês acham que essas 4 aqui são suficientes? Eu tenho somatório de quantidade vendida, custo total da produção e custo total. Nas minhas vendas, eu tenho quantidade vendida, valor total da venda. Ah, não tem o preço unitário de venda, né? Está me faltando o preço unitário de venda. Vamos colocar aqui. Então, preço unitário de venda. Mas aí aparece uma coisa estranha. Danilo falou o seguinte. Danilo disse que o BI, e vocês atestam isso, ele faz o somatório das coisas. A gente pode ver aqui que está somando o preço unitário de venda. E qual é a informação, pessoal, que ela é de suma importância para qualquer atividade empresarial? Chama-se valor do ticket médio. Ou seja, quanto a empresa vendeu em média. Essa informação aqui, eu não estou mostrando, mas eu posso mostrar. E ela está justamente em preço unitário de venda. Acontece que ele está somando, e não é isso que eu quero. Veja que nos campos onde tem o valor total da venda, tem o X onde eu apago ele, olha lá, eu coloquei de volta, e eu tenho a setinha. Na setinha, eu vou abrir um monte de informações que eu posso fazer média, mínima, máximo, contagem distinta, que é, por exemplo, se tiver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, e depois 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se tiver contagem, ele vai somar 1 com 2, 2 com 3, 3 com 4, e assim se sucede. Eu posso fazer desvio padrão, variação, mediana, ou seja, as operações aritméticas básicas, elas estão aqui. Ora, eu quero saber meu ticket médio. Opa, errei aqui. Então, meu ticket médio foi de 150,03. Essa informação é importantíssima. Imagina se eu souber o ticket médio, por exemplo, de um restaurante. Ticket médio representa todos os produtos que foram vendidos, a média da venda de todos os produtos. Todo restaurante trabalha com ticket médio. Todas as empresas trabalham com ticket médio. Então, eu tenho 5 informações que precisam estar vistas a olhos nus. Bom, isso é suficiente? Claro que não. Eu preciso também dar a possibilidade do meu gerente dizer, mas e se eu quiser saber que no dia 10 de dezembro de 2013, quanto é que eu vendi? Ah, eu preciso dar essa informação para ele. Danilo mostrou para vocês como fazer isso.
aqui no cartãozinho de segmentação de dados. Então, vamos começar a segmentar os dados, né? Já que a gente tem essa opção. Essas nossas segmentação de dados, a gente pode fazer com algumas maneiras. Por exemplo, eu posso fazer, vamos abrir aqui a hierarquia. Por quê? Porque aí, ó, eu posso fazer o seguinte, eu vou fazer por mês. Então, ó, abri a hierarquia, data está dividida em 4 raízes e eu selecionei mês. Então, em maio, eu vou ter tudo de maio. Então, em julho, né? Em julho eu vou ter tudo de julho. Em agosto, tudo de agosto. E assim se sucede. É suficiente para mim? Ainda não. Vou copiar isso daqui e eu quero fazer essa parada agora, tá? Não mais por data e por mês, mas eu quero fazer por produto. Eu quero saber em abril do produto 2. Pronto. Eu quero saber em agosto do produto 1. Ou eu quero saber somente de agosto. Ou eu quero saber somente o produto 2 de todos os meses. Tentou fazer isso em Excel, Daniel? Eu não, porque eu não sou, me perdoem, né? Trouxa, né? Eu não sou trouxa. Bom, vejam que eu posso fazer a filtragem do jeito que eu quiser. Eu posso fazer também a filtragem por trimestre. Lá no meu dashboard do Covid, eu fiz por microrregião, mas enfim. Bom, vamos agora botar qualquer gráfico que eu quiser aqui, né? Aí é onde Danilo fala, agora é a hora que a gente deixa bonito, né, o nosso negócio. Porque o dashboard ele é para ser, além de visualmente agradável, ele tem que entregar informações que são úteis a quem vai tomar a decisão. Então, eu posso colocar, por exemplo, aqui, e muitas das vezes, como aconteceu com o Danilo, isso não significa que ele errou, mas muitas das vezes a gente coloca um gráfico e o gráfico não funciona. Por quê? Porque a gente seleciona uma variável errada, aqui e assim, entendeu? Então, a ideia básica é, quando vocês acharem que vocês não sabem um gráfico, esqueçam. Vocês vão aprendê-lo. Como? A melhor forma de aprender, tentativa e erro. Então, por exemplo, eu quero colocar aqui um gráfico de pizza. Vamos descobrir como nós vamos fazer esse gráfico de pizza. Estou fazendo aqui ao vivo com vocês. Pode ser que eu erre. Também, se eu errar, não estou muito preocupado com isso, não. Tá? Vamos lá. Então, nesse gráfico de pizza, eu quero saber, por exemplo, deixa eu escolher aqui, a quantidade de produto por unidade. Então, eu vou ter aqui a quantidade de produto por unidade. Sim, lembrando que se eu quiser também filtrar por unidade, acabo de criar mais um filtro. E ao colocar a quantidade produzida por unidade, olha só o que acontece. Então, na unidade de Rio de Janeiro, eu acabo de descobrir, né, que eles produzem, né, eles produziram, por exemplo, 26.455 ao longo do ano. Isso foi interessante? Eu não sei porque eu não tenho uma meta, né? Em julho, isso deu quanto? Então, tá aí. E que produto? Ó, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro produziu que produto? Deixa eu colocar aqui por produto. Função de vendas. Ó, tá vendo? Ó, por produto já não está aparecendo ali. Ó. Então, teve alguma coisa que eu não preenchi aqui. Então, isso é muito normal de acontecer. E aí você serve... Uma coisa importante, cara, e que acho que todo mundo tem esse probleminha no BI, é quando você vai definir suas colunas, tem que definir com nomes muito claros, porque senão, na hora de você selecionar aí, você se Uhum, confunde muito. exatamente. E fazendo nas carreiras, então, é que piora, né? Com certeza. Então, bom, esse eu vou passar. Vamos criar aqui um gráfico de linhas. Vamos ver se esse gráfico de linhas vai sair do jeito que eu quero. Eu quero um gráfico de linhas, que ele vai me mostrar o seguinte. Vamos ver se esse aqui vai ficar bom. Eu quero a quantidade de vendas por produto
e por... Vamos abrir a hierarquia. Olha só. Não saiu, né? Por que você não achou? Quantidade de valores. Pronto. Quantidade de vendas. Tem colocado errado. Por produto e por mês. Pronto. Esse gráfico aqui, ele é excelente para mostrar. Porque aqui eu estou dizendo o comportamento mês a mês. Claro que eu posso, se eu quiser, né, fazer trimestralmente. E se eu quiser complicar a vida do cara, aí não tem nenhum futuro mostrar dia a dia, né? Mostrar aí. Agora vai fazer isso aqui no Excel. Eu posso, se eu quiser também, colocar o mapinha. Então, vamos inserir um mapinha aqui, né? Quero colocar um mapinha das minhas cidades. Lá nos meus mapinhas. Eu não estou fazendo nada para ficar bonito, não, tá? Então, no mapinha, o que é que eu vou fazer? No mapinha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar por unidade e vou colocar por produção. Por produção. Estou em aula ainda, João. Por produção, certo? Ele não exibiu o visual. Localização é unidade, é o contrário. A legenda é produto. Ó, não foi. Então, tá, tem muito desse tipo de coisa. Você começa a fazer, ele mostra o local. Deixa eu ver se eu trocar no mapa ele funciona melhor. Aqui. Agora. Pronto, agora já está funcionando. Então, eu estou vendo por unidade e por produto. Deixa eu ver aqui. Belo Horizonte, por exemplo. Ele está mostrando bem pequenininho. Produto 2. Então, a ideia básica, no final das contas... Ah, tem outra coisa que eu também gosto de mostrar, que é... Isso aqui está sendo muito utilizado, né? O Tree Map. Então, eu posso colocar cliente por preço unitário de venda. Então, ó, está sendo bem mostrado isso aqui. Então, quem é o meu preço unitário de venda por cliente? E aí você vem aqui em formatar, como o Danilo disse, e você mostra, por exemplo, o rótulo de dados. Então, indústria tal, vendeu tanto. Então, você consegue criar uma coisa que é visualmente bonita, uma série de indicadores com um monte de filtros. Eu comecei a falar para vocês, eu acho que era 8h39 e 37. São 9h55. Claro, não está bonito, mas não era a ideia ficar bonito, né? A ideia era mostrar para vocês que em 15 minutos se consegue produzir um dashboard e extrair informações que são valiosas. Uma última coisa que eu vou mostrar para vocês é o seguinte. Ah, Daniel, e se eu quiser adicionar alguma medida que não está aqui no meu dashboard, eu tenho como fazer isso? Tem. Aqui tem uma tabelazinha chamada nova medida rápida. Então, nessa nova medida rápida, né, quando eu clico nela, vai subir. Vou fazer de novo. Cadê a... Tá bem na minha frente o negócio aqui. Formato. Ah, porque está em calendário. Por isso que não está funcionando.
Pronto. Então, dentro de nova medida, não, medida rápida, que aí ele faz o processo automático, eu posso querer, por exemplo, fazer um somatório, vamos supor, de preço unitário de venda mais quantidade vendida. Por quê? Não sei, me pediram para fazer isso. Reparem que aqui eu não tenho como fazer na minha tabela, no meu campo, mas aqui eu tenho como fazer. Então, eu quero fazer o seguinte, eu venho aqui em vendas, eu quero somar preço unitário de venda, selecionar meu cálculo. Veja que eu posso fazer, ó, vários cálculos. Então, eu vou para operações matemáticas básicas. Então, eu quero fazer uma adição. Então, eu quero somar a quantidade vendida. Isso aqui é uma coisa absurda, é um exemplo sem nexo. Mas, por exemplo, o preço unitário de venda. Ao fazer isso, automaticamente, ele calcula e aparece aqui a sua nova medida. Quantidade, venda mais preço unitário de venda. Então, aqui você acaba de criar um novo cálculo dentro da tabela, né, do teu dashboard. Então, você tem outras opções. Então, a ideia, pessoal, né, rapidamente, era mostrar para vocês como isso tudo aí pode ser feito, né, e pronto, ficou faltando 2 minutos para as 10. Esses 15 ou 16 minutos que eu falei, né, e dizer para vocês que, pô, não dá para a gente desperdiçar hoje tanto tempo pensando em fazer dashboard ou inteligência de dados com Excel. O Excel é fantástico. O Excel é obrigatório para engenharia. Mas o Power BI, ele facilita demais a nossa vida e ele tem um potencial de análise que poucas ferramentas têm. Então, quem quiser agora fazer alguma pergunta, alguma consideração, né, está aberto, tá? E antecipadamente eu também já agradeço a paciência de vocês, porque já são 10 horas, tá certo? Estamos abertos para quem quiser fazer considerações. Ô, professor, só mais uma curiosidade mesmo, porque eu vi um símbolozinho do R do Python, dá para usar o Power BI junto com códigos de programação. Pode sim, Michel. Até isso ele pode. Você pode puxar tudo de lá. A ferramenta é tão completa que isso você pode fazer isso. E eu não mostrei para vocês, mas ele também tem visuais de inteligência artificial. Ele tem gráficos de hierarquia, gráficos de predição. É porque não dá, pelo que eu me propus, né, na carreira que eu fiz, a mostrar isso tudo para vocês, né? Mas, enfim, ele é uma ferramenta que ele aborda praticamente tudo que a gente gosta. Programação, inteligência artificial, tomada de decisão, inteligência de dados, mineração. É super completo. Muito interessante mesmo. Até porque o pessoal usa o R muito para estatística, né? Isso é uma ferramenta que tem alma estatística, Isso. né? Então, é nada mais do que mais justo o R estar aí. Bom, pessoal, então tá tudo bem por vocês? Podemos encerrar por hoje? Acho que estão todos satisfeitos, então, né? Obrigado, Daniel, por mais uma vez pelo convite. Estou sempre à disposição. E espero que eu tenha contribuído para o pessoal aí, tenha agregado algum valor. E é isso aí, é como a gente sempre fala. São essas ferramentas que estão fazendo a diferença para o profissional no mercado. Isso. A galera tem que correr. Não dá para pensar hoje em contratação sem Excel e sem BI. Não dá, não tem contratação. Pessoal, Não. muito obrigado pelo tempo de vocês, pela paciência de vocês, tá? Em breve vocês vão estar recebendo o certificado, tá? Da oficina de hoje. E eu espero vocês, tá? Na próxima conversa com o CEO daqui a um mês, tá? E até lá. Boa noite a todos.